Tem dores que vêm de algo que aconteceu. E tem as dores que vêm quando algo não aconteceu. Muitas vezes é mais dolorido do que o próprio trauma quando a gente não teve o acolhimento necessário no momento em que a vítima buscou ajuda ou contou para alguém, ou nem pôde contar para alguém. Muitas vezes a pessoa que passa por um trauma, ela ou deixa de contar, seja por ameaças do perpetrador, seja por não acreditar que as pessoas vão dar o suporte, ou seja, quando elas contam e elas ou não acreditam, ou pior, são acusadas. Isso é o segundo trauma. A gente chama de invalidação traumática. E para muita gente é ainda mais doloroso do que o trauma em si. Esse tipo de invalidação, quando a pessoa ela fica sem suporte depois de um trauma, gera, além da dor da invalidação em si, alimenta uma crença na vítima de que eu sou o problema. Isso é profundamente danoso. Ou ainda, quando sente que não pode contar com uma comunidade, com um outro que está sozinha naquela dor, essa solidão profunda tem uma quebra no senso de pertencimento. Ela fica isolada, sozinha e se sentindo a errada, a pior pessoa do mundo, não merecedora de afeto e de suporte. Se você é uma pessoa que tem uma vergonha intensa, uma crença de que você é intrinsecamente errada, muita dificuldade de confiar nos outros, muitas vezes um auto-ódio, e aquela solidão, mesmo quando está acompanhado, pode ser que isso seja uma resposta aprendida por causa de uma invalidação traumática, ou várias. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, e nesse canal eu compartilho informações baseadas em evidências sobre trauma, relações interpessoais e regulação emocional. E hoje eu quero falar sobre um aspecto do trauma que muitas vezes é mais difícil do que o próprio trauma, que é a invalidação traumática. E o que é interessante é que no tratamento da DBT-PTSD, ou PTSD, focada em estresse pós-traumático complexo, a gente tem uma exposição não só para o evento traumático, mas também temos exposição para a invalidação traumática. Tamanha a importância que ela tem em como ela influencia a rede do trauma. Quando existe essa rejeição das figuras importantes após um trauma e a pessoa fica sozinha, essa dor pode gerar sentimentos profundos de vergonha e inadequação, podendo gerar ainda aquele sentimento persistente de solidão, de isolamento, de não pertencer. E esses aspectos que parecem tão identitários para a vítima são tratados em psicoterapia focada no trauma, especialmente a DBT-PTSD. Vamos falar disso hoje? No TEPT complexo, em outras condições de saúde mental, o núcleo é uma desregulação emocional. Tem como núcleo essa sensibilidade emocional com uma alta reatividade, mais uma transação com o ambiente que, ao longo desse desenvolvimento, não ensinou maneiras hábeis de lidar com essa sensibilidade emocional e essa reatividade. Muitas vezes sendo um ambiente com constantes invalidações que vão piorando essa desregulação. Para crianças e adolescentes, os cuidadores primários são a principal fonte de segurança, significado e pertencimento. Se uma criança tem um desencaixe com esse ambiente familiar, ela pode não aprender que as emoções delas fazem sentido e que o mundo é seguro. Então, se essa criança, adolescente, está num ambiente que tem invalidações constantes, ela pode não aprender a nomear a própria emoção, que as emoções fazem sentido, nem como lidar, ou ainda que é errado. O que seriam invalidações? É quando o ambiente familiar fala que aquilo que ela sente é errado, não faz sentido, é demais, é ruim, não é bem-vindo, ou muitas vezes ela é criticada ela inteira, você é muito isso, pouco aquilo, ou muitas vezes pelo silêncio, por ignorar. Não se lida com as emoções como elas tendo sentido e sendo legítimas, nomeando e aprendendo a surfá-las. No ambiente validante, algumas expressões dessa pessoa é minimizada, criticada, rejeitada, às vezes até punida. E não é por maldade, muitas vezes é por despreparo, muitas vezes é bem intencionado.
a pessoa acredita que está educando, que está fazendo o bem, mas mesmo com boas intenções, ou mesmo por desconhecimento, o resultado acaba sendo uma invalidação crônica, que acaba acontecendo uma desregulação emocional nessa criança adolescente que está nesse ambiente. E quando uma invalidação acontece diante de uma exposição, de um relato de um trauma vivenciado, como por exemplo, uma criancinha, uma menininha, conta para a mãe que o vovô fez aquelas brincadeiras inadequadas com ela, e a mãe ou o pai reagem, ah, que mentirosa, ou ah, você está falando do meu pai, ou você é uma papapá. Várias reações de invalidação traumática. Para essa pessoa, a gente chama que gera o segundo trauma, que é quando, após a vivência do abuso, da violência, do evento traumático, ela pode ou não poder contar para ninguém, ficar sozinha, ou quando conta, sofrer punição, retaliação, ser desacreditada. Isso é um trauma em si, é o segundo grande trauma. Então, quando a pessoa precisava de muito acolhimento e proteção, o que ela recebeu foi silêncio ou uma invalidação traumática. Isso vai instaurando uma sensação de que o mundo não é um lugar seguro ou de que eu sou errada. Vai gerando uma vergonha intensa e crônica, uma culpa, muitas vezes até um nojo de si, um autodesprezo. O medo da rejeição pode começar a organizar a forma como a pessoa se coloca no mundo e nas relações. A criança, ela não compreende muito bem o que aconteceu. Ela vê pelos adultos. E se esses adultos não derem esse acolhimento, ela vai acreditar que há algo de errado com ela, que foi culpa dela, que ela é má, que ela é ruim, que ela não merece amor, proteção, afeto. E com o tempo, essa explicação de que isso aconteceu porque há algo de errado comigo, pode gerar um relato interno que organiza o próprio senso de self, de identidade dela. E essa vergonha crônica passa a ser ativada toda vez que tiver uma ameaça de rejeição. Então começa a ter uma forte ou isolamento, esquivas, a pessoa não consegue se mostrar. Percebe como afeta uma multiplicidade de áreas da vida? Se a pessoa responde com esse isolamento, sou errada, não pertenço, sou ruim, essas crenças da vergonha pós-traumática, esse isolamento vai piorando o quadro. É um isolamento que serve para proteção da humilhação, do perigo, do senso de rejeição, porém, ela vai gerando mais e mais e mais solidão e desconexão. Em alguns casos, a desregulação pode estar intensa a ponto de a pessoa ir atrás de automutilação, de drogas, ou até tentativas de suicídio, causadas por um estresse pós-traumático complexo, junto talvez com transtorno de personalidade borderline. Precisa ver, é muito comum esses dois diagnósticos virem juntos, transtorno de personalidade borderline e transtorno de estresse pós-traumático complexo, mas não é necessariamente juntos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, para você ter acesso a mais vídeos como esse e a gente continuar juntas trocando. Então a pessoa passou por esse trauma, passou pela invalidação traumática, gerou um trauma complexo por traumas repetidos, gerando essa rede de trauma em que tem um autoconceito negativo, essa desregulação emocional intensa, problemas de relacionamento, isolamento, dificuldade de confiar. E aí, como trata? Qual é o tratamento? A boa notícia é que o TEPT complexo, ele tem tratamento. Hoje eu vou falar mais da perspectiva da DBT-PTSD, que é dentro do DBT, criado pelo Martin Borros, para estresse pós-traumático complexo de pessoas que estão extremamente graves. Existem outras modalidades também, dá para usar MDR, mas hoje eu vou focar aqui. E nesse tratamento ele é modular, com vários protocolos, focado para esse diagnóstico, e nós temos exposição assistida por habilidades DBT. São 8 fases de tratamento, e tem toda uma preparação, um lugar seguro, mas onde as memórias traumáticas, inclusive as memórias da invalidação traumática, são no meio do tratamento, através de exposição, tanto de imagens quanto presencialmente. É um trabalho bastante intenso, tanto para o paciente quanto para o terapeuta, e que tem bastante resultado. 8 em 10 se curam desse diagnóstico. Isso é bem grande. Com esse tratamento, a pessoa começa a diferenciar o que é do passado, o que é do presente, divide bem,
começa a diferenciar os pequenos monstros ou grandes monstros internos, que seriam essa vergonha, essa culpa, esse autodesprezo, que vai falando que você é ruim, você não presta, você não é amável, vai começando a aprender a lidar com eles com muita autocompaixão, também com uma difusão cognitiva, entender que são pensamentos, além de fazer ação oposta à vergonha. Por exemplo, parar de se isolar e se expor a relações seguras, em que você tem uma chance de reparar um bom vínculo, de ter um vínculo bom, de descobrir que sim, é possível ter segurança em algum lugar nesse mundo. Especificamente nessa DBT-PTSD, a gente tem 3 modalidades de exposição. Como eu já falei, do evento, da invalidação traumática e uma exposição em mente sábia, que tem outro vídeo aqui no canal falando sobre o que é essa mente sábia e as 4 atitudes sublimes dela. A verdade é que a dor faz parte da história. A gente não apaga passado. A gente aprende a se relacionar de outras formas com essa dor, aprendendo a se validar, a ter um conceito de self mais estável e mesmo depois do trauma, construir uma vida extremamente valiosa, significativa, com vínculos seguros e uma relação consigo mesma bastante amorosa, saudável. É possível uma vida muito maravilhosa, muito valiosa, mesmo após atrocidades terem acontecido. E aqui a psicologia está amparada por tratamentos para trauma para te ajudar. Manda esse vídeo para alguém que pode ter passado por invalidação traumática ou por algum colega psiquiatra também, que ainda talvez não conheça essas abordagens focadas no estresse pós-traumático complexo, que é um diagnóstico que ainda não está no DSM-5, mas que já está na CID-11 e que clinicamente ele é bastante útil para ajudar essas pessoas nesse sofrimento tão intenso. Nos vemos por aqui.